Mais uma vez aqui estamos no templo da Segunda Igreja Batista, no Cidade Nobre, para adorarmos, cultuarmos ao nosso Deus, meditarmos, refletirmos na sua palavra. Já tivemos a oportunidade nessa manhã de acompanhar o estudo da palavra e certamente aqueles que participaram foram edificados. Esse é um tempo do qual muitas interrogações passam por nossas mentes. Certamente muitas preocupações, mas temos convicção, certeza absoluta do cuidado, da fidelidade e da soberania de Deus. E enquanto pastor, eu quero continuar encorajando você, incentivando você a se prostrar diante de Deus, a buscar a face do Senhor, a ler a sua palavra, a manter essa comunhão, ainda que seja via os meios que estamos utilizando. Usando, às vezes, o WhatsApp para, com 4 ou 5 irmãos, orarmos, o Zoom, e dessa maneira a gente podendo ligar, podendo compartilhar das lutas, das alegrias, das realizações. E é impressionante, irmãos, em meio a tudo isso, a gente ainda tem notícias de ver irmãos, de ver amigos sendo empregados em meio ao desemprego. E aí a gente vê o cuidado do Senhor. Eu quero, portanto, neste momento, convidar você a que juntos tenhamos uma palavra de oração, agradecendo ao nosso Deus, porque está escrito que este é o dia que fez o Senhor. E Deus nos exorta dizendo assim: alegrai-vos, alegrai-vos. Talvez você encontre algumas razões para ficar triste, para se angustiar, mas a exortação do Senhor é: alegre-se, alegre-se no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo. Observe que Paulo insiste com esta ideia, desta atitude que precisamos ter. Alegre-se sempre no Senhor. Vamos orar. Pai bendito, Pai celestial, Pai santo, Pai querido e amado, nós te exaltamos por quem Tu és. Nós queremos render louvores ao Senhor, queremos adorá-lo. Queremos, neste momento, Pai, prestar um culto ao Senhor, e o desejo do nosso coração é que este culto seja pelo Senhor aceito, seja um culto movido em espírito e em verdade. Pai, no nome de Jesus Cristo, Tu és aquele que conhece a vida de cada um de nós, a intenção, os nossos corações. E suplicamos que neste tempo, Pai, sejamos surpreendidos pelo Teu Espírito, ministrando, renovando, confortando, consolando, direcionando. Nós te pedimos, Pai, que haja o agir, que haja o mover, o toque do Teu Espírito sobre cada vida, sobre cada lar que nesta hora para, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Queremos colocar a vida de cada família diante do Senhor. Deus, os desafios enfrentados, as lutas, suplicando mesmo, derrama graça abundante. É tão bom saber, Pai, que o Senhor não está limitado com a Tua bênção a um lugar específico. Que bom saber que o Senhor é Espírito, e importa que aqueles que Te adorem, adorem em espírito e em verdade. E, portanto, nesta manhã te pedimos mais uma vez, bom Deus, abre os nossos olhos, a fim de que possamos, de fato, contemplar a Tua glória em nossas vidas. Nós oramos todas estas coisas no nome bendito e santo de Jesus. Amém, amados. E eu quero continuar convidando você a refletir e pensar conosco num tema, como disse em um outro momento, que parece ser um tanto ousado. Como se atrever a pensar em viver com grandes expectativas em meio
a tamanha pandemia. E eu quero pensar exatamente sobre isso, vivendo com grandes expectativas. Sei que talvez para algumas pessoas, o tema, no mínimo, parece ser um tanto utópico. Não faz sentido. Não faz sentido porque é contrário ao que a gente, certamente, neste momento, está sendo desafiado, que é talvez ter uma postura pessimista. Mas está morrendo tantas pessoas. Estamos tomando conhecimento de tantas notícias tristes e que geram angústias. E alguém, portanto, pensar em viver com grandes expectativas pode sim parecer loucura. Mas sabe por quê? Eu, a princípio, quero justificar dizendo para você, porque está escrito nas Sagradas Escrituras que o justo, ele viverá pela fé. E sabe aquela convicção? A convicção de que o Todo-Poderoso, o Deus que adoramos, que estamos neste momento diante dele, ele está no controle absoluto, que não vai acontecer nada à vida de nenhum de nós sem a permissão dele. Exatamente por isso. Então, quero pensar um instante com você, vivendo com grandes expectativas. Olha, em meio à pandemia, eu quero encorajar você a esperar o inesperado de Deus. Espere o inesperado. Sabe quando a gente ouve, em muitos momentos e em situações da Bíblia, e de repente, tudo mudou, tanto no aspecto positivo, como no aspecto negativo. Sabe aquele momento de grande bonança, e que de repente surge a tempestade? Mas semelhantemente, em meio à tempestade, em meio aos trovões, em meio às dificuldades, de repente, a calmaria. Então eu posso te dizer que, como Davi, é certo termos a postura de esperar em Deus. E portanto assim, olha, espere o inesperado do Senhor. Se você pode dizer aí para alguém que está na sua casa, ao seu lado, participando deste momento, ou dizendo para si mesmo se você está sozinho, espere o inesperado de Deus. Mais de 60 dias se passaram. E a gente pode dizer assim, olha, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Ele tem nos sustentado. Até aqui Ele tem nos protegido. E Ele continuará porque, de fato, Ele é Deus. Eu não sei se você já ouviu, mas uma história que para mim ajuda muito a fortalecer essa ideia. Conta-se de que uma empresa de calçados, essa empresa decidiu ampliar os seus negócios, fazendo um investimento ainda maior. E essa empresa pega 2 dos seus vendedores e encaminha para um país da África. Preciso que vocês estejam lá, porque eu quero que vocês estejam verificando o potencial de mercado. E essas 2 pessoas, portanto, são encaminhadas, todas elas recebem desta empresa as mesmas condições. Uma boa hospedagem, locomoção, contatos, todas as condições foram idênticas. E esses homens, portanto, como diz o texto, vão para esta cidade e apenas com uma questão. Dentro de uma semana, queremos que vocês liguem para a matriz e comuniquem das impressões, da leitura que vocês têm feito deste lugar. E antes mesmo de fechar uma semana, para que o relatório fosse apresentado, o primeiro vendedor liga para a matriz, mas este homem liga
E ele liga completamente abatido. E ele faz o seguinte comentário: vocês devem suspender os planos de expansão neste país. Observem bem. Vocês devem suspender os planos de expansão nesse país. E ele diz mais: eu já comprei a minha passagem de volta, pois vir para cá foi a maior roubada. Este homem está decepcionado. Sabe por quê? E ele justifica, ele diz assim: olha, por aqui nós não vamos vender nada, porque ninguém usa sapatos neste lugar. Todas as pessoas vivem descalças. Portanto, nós não vamos vender absolutamente nada. Frustrante a experiência. Não demora, o segundo vendedor, ele liga para a matriz. Mas ele liga eufórico, entusiasmado. Ele estava quase não conseguindo se controlar. E ele diz assim: chefe, foi a ideia mais brilhante que você já teve. Olha, estando neste lugar, nós venderemos como nunca. Eu descobri, chefe, que aqui, neste lugar, todas as pessoas andam descalças. Então, de fato, nós vamos conseguir ampliar o nosso mercado. Eu preciso que você contrate mais funcionários, aumente a produção, porque nós vamos vender muito. Vamos vender como nunca. E aí talvez você fique se perguntando: mas por quê? A mesma situação, as mesmas condições, tudo muito semelhante, muito idêntico. Porém, relatórios completamente diferentes. O porquê desta mudança? O porquê desta variação? É simples. Sei que certamente você já concluiu. É uma questão de perspectiva. É uma questão de olhar. É uma questão de olhar. E eu e você precisamos, enquanto servos do Senhor, enquanto pessoas que foram desafiadas e chamadas para viver pela fé, precisamos ter um olhar otimista, um olhar fervoroso, acreditando no inesperado de Deus, vivendo com grandes expectativas de crescimento, de ver uma igreja pós-pandemia diferente, com outro olhar para o seu Senhor, com outro olhar para a sua comunidade, com outro olhar para o mundo, com outro olhar para si mesmo. Talvez descobrindo o quanto, na verdade, somos limitados, frágeis, com outro olhar. Mas aí, voltando-se para essa história, talvez seja necessário pensar nessa história, quem melhor representa Evaldo, representa você. Quem melhor? Seria o primeiro vendedor? Seria o segundo vendedor? Quem melhor representa você? E eu quero, portanto, continuar pensando contigo, como iniciei alguns domingos atrás, baseado em Atos, capítulo 12, aquele momento que a gente encontra uma igreja orando insistentemente. Uma igreja que está orando insistentemente, mas chama a minha atenção, irmãos, porque esta igreja, embora ore insistentemente, é uma igreja que, ao mesmo tempo, ela está vivendo um momento de luto.
Vamos recordar que a igreja que está ciente que não tem muitos dias que nós estivemos participando do sepultamento de um dos nossos grandes líderes. Tiago já não estava mais com aquela comunidade. Tiago já estava com o pai. Tiago foi promovido. E de maneira cruel. De maneira cruel, Herodes manda matá-lo. E, portanto, tenta imaginar. Esta igreja está ainda tendo dificuldade para compreender. Porque esta igreja também orou por Tiago. Esta igreja suplicou. Certamente esta igreja orou insistentemente. Mas sabe o que aconteceu? Talvez para sua surpresa e minha. Embora esta igreja orou insistentemente por Tiago, aquilo que ela muito desejou não aconteceu. Deus não ouviu no sentido de fazendo a vontade daquela igreja. A resposta de Deus foi diferente. Deus concluiu que a missão de Tiago, ela já tinha se completado. E, portanto, aprove ao Senhor chamá-lo. E talvez você e eu tenhamos dificuldade de pensar, mas por que chamá-lo e por que permitir que ele morresse daquela forma tão trágica? Talvez algo que poderá ajudar você e eu a compreendermos é ao pensarmos, por que permitir que Cristo, o Senhor da vida, aquele que não conheceu o pecado, morresse de uma forma muito pior, muito terrível, embora sem ter pecado, diferente de Tiago. Mas observe, mesmo esta igreja, vivendo isso, ciente disto, não temos o nosso líder. Nós oramos, nós pedimos, nós insistimos. E a vontade do Senhor foi outra. O projeto do Senhor foi outro. Mas é realmente fantástico saber que, mesmo assim, esta igreja não muda a sua postura. Esta igreja continua acreditando no poder de Deus. Esta igreja continua acreditando em Deus. Esta igreja não sai exatamente do seu lugar neste sentido. Ela continua compreendendo que a oração é o mecanismo estabelecido pelo Senhor. E, portanto, ela ora. Observe que com isso esta igreja nos ensina. Nem sempre as nossas orações serão respondidas conforme o que nós queremos, a nossa vontade, no nosso tempo. Mas isso, no entanto, não foi suficiente para que esta igreja se rebelasse, se revoltasse e dissesse assim: olha, a partir de agora, não mais oraremos, não mais pediremos. Ela continua. Ela continua. Ela tem um olhar de fé. Ela continua, talvez, atuando à semelhança daquele segundo vendedor. Aparentemente, pode parecer que nós não temos tantas chances no mercado. As pessoas aqui não conseguem andar calçadas. Mas este homem ou aquele vendedor, ele acreditou que poderia colocar um par de calçado em cada pessoa ali. Aquela igreja, embora soluçando, chorando, angustiada por ter perdido o seu líder, ela acredita que as coisas poderão ser diferentes em relação a Pedro. E ela ora, ela suplica,
ela insiste. Diz o texto que a igreja ora insistentemente. Insistentemente. Por quê? E a minha pergunta é: será que de fato nós, enquanto igreja, e pensando assim, enquanto família, não devemos utilizar deste momento, desse tempo difícil de pandemia, para reunir com a nossa família, para clamarmos em torno da mesa, para colocarmos os joelhos no chão, para estimularmos os nossos filhos, cônjuges, que existe solução, que existe um escape, porque é isso que a Bíblia nos ensina. O quadro mudou. O quadro mudou. A igreja orou, como diz o texto, insistentemente. E talvez você recorde que nós temos um homem, o rei Herodes, que toma todas as medidas de precaução para que o milagre não acontecesse. Tenta imaginar como essa notícia chega à comunidade, chega à casa de João Marcos. Olha, gente, irmãos, alguns viram e fomos comunicados de que Pedro, ele está amarrado, exatamente ligados, ou ligado a alguns homens. Difícil. Como acreditar que este homem poderá sair, que o milagre vai acontecer, uma vez que, aos olhos humanos, sem chance, qualquer movimento deste homem, ele vai despertar alguém que esteja sonolento ou dormindo. Mas observe o que é que diz, versículo 4 de Atos 12. Depois de prendê-lo, ele o colocou na prisão, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada. Então nós temos umas 4 vezes 4, 16. Temos 16 homens que estão exatamente voltados para a vigilância, para a segurança de um homem. Ele toma as medidas. Ele toma realmente precaução. E ele já deixa tudo muito definido. Após cumprirmos o nosso momento de ritual, a nossa celebração, respeitando os judeus, observe que existe aqui um esforço para que houvesse exatamente uma comunhão, uma relação, romanos e judeus. Existe um esforço para isso. Nós precisamos nos aliançar a eles cada vez mais. Precisamos respeitar aquilo que eles fazem. E nos diz o texto no versículo 5. Então Pedro foi mantido na prisão, mas a igreja intensamente orava a Deus por ele. Pedro mantido na prisão. A situação, do outro lado, realmente, digamos, aos olhos humanos, está caótica. Mas isso também não modifica a postura da igreja. A igreja continua crendo no mover de Deus. Tem agora a situação da ausência de um dos grandes líderes, e tem agora a situação de um outro líder que também era considerado como um dos grandes líderes, está preso. E a igreja ciente, após a Páscoa, perderemos mais um líder. Mas isso não serviu de desânimo para que a igreja se entregasse ao pecado. Não vamos orar. Diz o texto que Pedro continuava preso na prisão. E aí, se você for ler comigo versículos 7 e 8, aí você é surpreendido. E aí, quando eu digo, viva esperando,
o inesperado de Deus. Viva esperando o inesperado de Deus. Olha, tenha grandes expectativas. Versículo 7 nos diz assim, irmãos: repentinamente, olha, de repente, quando talvez ninguém esperava. E de fato, se você continuar a leitura, você vai perceber as dificuldades que aquela comunidade teve. Inclusive, talvez você vai recordar o próprio Pedro. Ele vai caminhando e ele diz, pensando consigo, isso certamente só pode estar sendo uma visão. Isso não é real. Observe que como eles, nós também temos as nossas dificuldades. E precisamos reconhecê-las, admiti-las. Mas eu volto ao texto, versículo 7. Repentinamente, a depender da sua versão, de repente, apareceu um anjo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. De repente apareceu o anjo do Senhor. E uma luz brilhou na cela. E a nossa oração é que a luz, ela esteja brilhando na nossa vida, na sua vida de maneira específica, no seu lar. A luz, a presença de Deus. Olha, a luz brilhou. Levante-se. Então, dá uma conferida. As algemas caíram dos punhos de Pedro. Olha, precisamos ouvir os comandos de Deus. Tudo sob controle? Depressa, levante-se. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. Sandálias, olha, sandálias. Os rapazes foram enviados para vender calçados. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. Milagre está acontecendo na vida deste homem, na vida da comunidade, mas observe que aqui existe também aquilo que vai exigir de você e de mim, em termos de participação. Qual a minha participação no milagre de Deus? O que eu preciso fazer? Observe que Pedro aqui não está numa situação de alguém que tem uma ação simplesmente neutra. Ele precisou acordar. Ele precisou ouvir. Ele precisou obedecer. Levante-se. Talvez algumas famílias, algumas pessoas precisam nesta manhã fazer exatamente isso. Talvez Deus dizendo assim, olha, levante-se desta cama. Tire esse pijama. Vista sua roupa. Faz as atividades de casa. Tome a medicação. Põe um louvor. Adore a Deus. Desligue os noticiários. Talvez tenhamos que fazer algumas coisas desse tipo. O texto diz que, portanto, ele ouve, ele atende, ele executa. O milagre está acontecendo. A comunidade estava em oração. Quando a igreja do Senhor entende que o mecanismo estabelecido pelo Senhor é a oração, com propósito, ela precisa de fato ser e representar a nossa comunhão com o Senhor, a nossa intimidade, o nosso relacionamento. A igreja é chamada a relacionar-se com o Senhor. O Deus da Bíblia o tempo inteiro está dizendo para nós, olha, eu não os convido para uma liturgia, para uma religiosidade, é comunhão, é relacionamento. É isso que Deus quer. E essa igreja está podendo agora testemunhar, certamente chorando por causa do luto, inconformados, com dificuldades, e agora querendo ver um outro líder sendo liberto, mas ela está de joelho, ela está chorando, ela está quebrantada. E quando há quebrantamento, quando há busca, os milagres acontecem. Eu não sei se você já conseguiu identificar quais são os milagres
que realmente assim, você necessita. Estou falando de necessidade. O que a sua família neste momento necessita? Senhor, nós precisamos. Senhor, nós carecemos disso. Eu sei que em relação aos milagres, em um ou outro momento, nós podemos ser os próprios obstáculos para os milagres do Senhor. Talvez você possa recordar, a palavra de Deus relata que, certa feita, Jesus não fez mais milagres em determinadas regiões por causa da incredulidade deles. Observe bem, está escrito. Os milagres não aconteceram por causa da incredulidade. E eu preciso parar para pensar. A necessidade da fé no meu coração. Eu preciso crer. Em outro momento, talvez você vai recordar, o Senhor estava pronto para realizar o milagre, mas Ele disse algo. Ele disse assim, tirai a pedra. Eu posso ser a pedra. Eu posso ser a pedra no seio da minha família. Eu posso ser a pedra lá dentro do meu departamento de trabalho. Tirai a pedra. O milagre aqui está acontecendo. Estas pessoas ouviram. E agora, alguém pode simplesmente ouvir. Alguém está batendo na porta. Como diz, eu tenho nesse texto Pedro, que a princípio tem dificuldade de compreender este milagre, embora certamente orando ao ponto que este homem conseguiu dormir. Esse homem estava dormindo na cela, ciente que estaria morrendo. Olha, a partir de amanhã certamente não estarei mais aqui nesta terra. Mas ele consegue dormir. Talvez conhecendo Salmo 4, versículo 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Ele está seguro. Talvez lembrando daquele momento com Jesus, Jesus dizendo assim, não se turbe o vosso coração. Pedro, creia em Deus, creia em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele está ciente dessas verdades. Ele está dormindo. O milagre acontece, que ele vai andando e dizendo para si mesmo, será que isso não passa de uma visão? Quando alguém bate na porta e a jovem recebe aquele anjo, o entendimento é, olha, você está alucinada, você está louca, Pedro está preso. Observe como muitas das vezes nós próprios temos dificuldade em crer nas nossas próprias orações. A igreja estava insistentemente orando e continuamente pela libertação. O milagre aconteceu. E esta igreja, ela está com dificuldade de crer. Talvez seja o momento de você e eu pensarmos como tem sido a nossa postura. Será que estamos tendo dificuldade de crer no mover do Senhor, na direção do Senhor? Nós temos um Pedro que é liberto, um Pedro que agora está andando segundo o comando, segundo a orientação. O inesperado está acontecendo na vida da comunidade, na vida de Pedro, porque o Senhor é Deus. Amados, entenda uma coisa, embora as nossas orações sejam sinceras, às vezes, diga isso para a pessoa que está aí do seu lado, às vezes temos pouca expectativa. Entende? A oração é sincera, o irmão é sincero, a irmã está sendo sincera, porém,
não consegue ter grandes expectativas. E eu vou dizer para você, olha, você está diante de uma pessoa que, embora enfrente muitas lutas, embora enfrente muitas batalhas, mas uma coisa que eu peço a Deus e uma coisa que eu busco, Senhor, eu quero ser alguém que sempre tenha grandes expectativas em meio, talvez, aquilo que alguém possa dizer. Eu não consigo imaginar e ver como você consegue ficar assim. Olha, porque o Senhor é Deus. Eu sirvo aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou. É por isso que, então, eu preciso não apenas ter uma oração que seja sincera, mas eu preciso ter, juntamente com a minha oração sincera, grandes expectativas. Senão, eu vou fazer como esses irmãos. Como esses irmãos. Nossa fé está tão enraizada nas circunstâncias, naquilo que é terreno, que às vezes nós não conseguimos olhar, irmãos, para o alto, para cima, para o Senhor. Uma fé tão enraizada naquilo que é terreno, naquilo que é material, nas circunstâncias. Você tem conseguido realmente dizer como salmista, olha, elevo os meus olhos para os montes. Olha, eu vejo além. Isso vai passar. Isso vai passar. E aqui nós estamos simplesmente cumprindo a nossa missão. Não sabemos que dia que o Senhor nos chamará. Não sabemos que dia o Senhor chegará à conclusão. A missão dele já foi completada. Preciso levá-lo. Talvez você recorde o texto que nos diz assim: Enoque andou com Deus. Qual a missão de Enoque? Enoque é criado com um propósito, viver para a glória de Deus, andar com Deus. E no momento que tudo isso está caminhando de forma harmônica, diz o texto, Enoque andou com Deus e não mais era. Deus o tomou para si. Eu quero concluir compartilhando com você a seguinte experiência. Talvez você também recorde. Encontra-se em 2 Reis, capítulo 6. Dois homens, a semelhança daqueles dois vendedores. Dois homens vivendo na mesma situação, a semelhança daqueles vendedores. A mesma situação, a mesma quantidade de pessoas, o mesmo ambiente, tudo idêntico. Dois homens. Um deles se depara com a situação, olha para o seu entorno e chega à seguinte conclusão. Diríamos assim, em outras palavras, ele enlouquece. Ele põe a mão na cabeça. Ele põe a mão na cabeça. E ele diz, meu pai, iremos morrer. Estamos perdidos. Chegou o nosso fim. Não tem jeito para nós. Acabou. Estamos destruídos. Aí o segundo homem olha para a mesma situação, a mesma circunstância. E simplesmente ao olhar para o seu entorno, ele se dirige para o seu servo e diz assim. Primeiro ele faz uma oração dizendo, Senhor, peço-te que abras os olhos. Senhor, que ele consiga enxergar, que ele tenha olhos espirituais. E ele diz tão somente assim, olha, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles.
mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Entende? Porque você tem muitas razões e boas razões para viver com grandes expectativas. É por isso. É por isso. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Mais são os que estão conosco. É isso que diz a palavra do Senhor. E, portanto, diante disso, eu quero continuar a encorajar você. Encorajar a ter grandes expectativas, a esperar o inesperado de Deus. Talvez dos homens, você e eu nos decepcionemos. Talvez dos homens, nós vamos exatamente apenas encontrar aquilo que já diz a palavra. Os homens, eles se tornarão, nos últimos tempos, amantes de si mesmos. A preocupação dos homens, eu não posso esperar que seja com a comunidade. Às vezes, nós temos uma postura tão ingênua, vestimos camisas, fazemos apologia de tantas coisas. Parece que nós não conseguimos pensar biblicamente. Ou talvez seja exatamente o nosso distanciamento da palavra. Sabe por quê? A palavra me diz que nos últimos dias os homens se tornarão amantes de si mesmos. E por que eu tenho que me iludir, esperar e pensar que os meus líderes vão estar preocupados com as minhas necessidades? É engano, irmãos, é engano. Ninguém ponha isso na cabeça. Ou essa palavra vai ter de fato um valor, um significado na sua e na minha vida, ou nós vamos viver frustrados. E eu conheço pessoas assim, pessoas frustradas por vestirem a camisa, até mesmo quebrarem relacionamentos de anos, de irmãos, por causa disso. E eu gostaria tão somente que você tentasse pensar biblicamente. Ou talvez a Bíblia esteja errada quando nos diz que a natureza pecaminosa, ela está presente. O que eu posso esperar? O que eu posso esperar? Mas isso, ao mesmo tempo, aí as coisas mudam, porque eu quero que você entenda que o Deus eterno, Ele pode e Ele é capaz, Ele na sua soberania, de usar, se quiser, até uma mula, mas aí é Deus. Então eu não vou quebrar relacionamentos, eu não vou romper com relacionamentos, eu não vou criar inimizade por causa de homens. Mas eu preciso crer. E somos exortados a orar por nossa nação. Eu quero, portanto, convidar você a, neste momento, baixar a sua cabeça. E pedimos a Deus a sua misericórdia sobre nós, que consigamos viver em meio a toda a pandemia, esperando o inesperado de Deus. Viva com grandes expectativas. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e exaltamos. Nós te agradecemos por este momento e suplicamos mesmo o Espírito Santo de Deus. Fortaleça a nossa fé. Fortaleça, Senhor, cada um de nós. Aumente, Pai, o amor pelo Senhor, o amor pelas pessoas. E nesse tempo, Pai, nós, enquanto comunidade, povo do Senhor,
consigamos demonstrar nossa sensibilidade, o nosso amor, consigamos demonstrar misericórdia, compaixão por aqueles que não têm esperança. Que essas pessoas consigam enxergar na tua igreja, no meio do teu povo, a esperança para as suas vidas. E a esperança que elas possam enxergar e encontrar seja de fato, Pai, ver Jesus em nós. Oramos suplicando a bênção do Senhor sobre cada família que compõe esta comunidade. Oramos pedindo a bênção do Senhor, a tua bênção, Pai, sobre a nossa cidade. Quando ouvimos, Senhor, do aumento de casos, continuamos a pedir, nos ajude, que sejamos prudentes, estejamos tomando todas as medidas, sendo cuidadosos, contribuindo para que também, Pai, outros sejam. Pedimos pelo nosso estado, pelo nosso país e pelos 4 cantos, ó Deus, da terra. Desejamos mesmo, Pai, que seja o Senhor a conter toda essa realidade que estamos vivendo. Usa, Deus, essas pessoas que estão envolvidas nas pesquisas, desenvolvendo, Pai, vacinas, para que desta maneira, Deus, possamos viver vendo o teu milagre também no meio do nosso povo, no meio da nossa gente. Oramos no nome santo e bendito de Jesus. Queridos, sendo assim, eu desejo um bom almoço a todos, que o Pai continue a nos abençoar. Um forte abraço, Deus o abençoe.